Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Selma Lamas. Ela fala de Curitiba, né? De Uhum. Curitiba, você tá? Curitiba. Tá certo. Eu vou pedir para ela fazer uma breve apresentação da formação dela, para quem não a conhece, a gente começar a nossa conversa. Boa noite, Selma, tudo bom? Boa noite, Caio. Tudo bem? E você? Tudo. Estamos aqui esperando os acontecimentos, né, desse país É. louco que a gente está vivendo. Uhum. Então, eu tenho formação em psicologia, minha primeira formação, e a minha segunda formação é filosofia. Na verdade, eu passei pela história também, né? Antes da psico, passei pela história. Não terminei, fui para psico e eu fiz em São Paulo, né? Quando eu mudei para cá, eu vi uma oportunidade, né, de fazer um curso que eu sempre admirei, que é a filosofia. Então, fiz o vestibular e comecei tudo de novo. Graduação, fiz o mestrado e agora estou terminando o doutorado. Uhum. E o assunto que você trabalha é o Bergson, o doutorado. Isso, eu comecei trabalhando, durante toda a graduação, eu me foquei um pouco em política, né? Mas depois, na hora de fazer um projeto para uma pra dissertação, eu fiquei fascinada com o Bergson, que a gente recebeu a Maria Adriana, que é a minha atual orientadora, recebeu ela aqui como professora, né? E fiz uma matéria com ela e fiquei bem fascinada com o assunto. E a minha ideia inicial foi trabalhar a loucura, né? Que teria aí uma interface com o meu trabalho. Eu sou servidora na universidade, só que a banca não aceitou. A banca não aceitou porque disseram que ia entrar muita gente na discussão, né? Tipo Lacan, Freud, Canguilhem, e pediram para me recuar. Então, na dissertação, eu falei um pouco sobre a questão do equilíbrio, usando o riso como fio condutor para esse trabalho. E pensei comigo, né? A loucura eu deixo para depois, então, né? E trabalhei, então, a noção de equilíbrio, tendo o riso como fio condutor. Quando eu defendi, a banca pediu que eu continuasse o trabalho. E a minha orientadora falou que também achava interessante. Então, de novo, deixei a loucura para lá e segui, dessa vez, tratando da alta comédia, né? Que é quando o Bergson vai falando sobre o riso e a função social dele, ele termina, né, na alta comédia dizendo que a alta comédia é aquela que toca a arte. Uhum. Então eu resolvi enveredar por esse caminho então todo o meu trabalho é sobre a alta comédia. Então me debruço novamente no riso, que é onde ele fala um pouco da arte, e vou fazendo uma leitura depois com o Molière, que são os maiores exemplos que o Bergson usa no riso, são das peças do Molière, mas eu dou um salto aí e vou para o Shakespeare, né? E faço um contraponto, né? Em relação à alta comédia, que ele diz que é menos profunda, né? E que tem esse vínculo com a teia social, com o tecido social. Então é isso, o meu trabalho. Entendi. Vou fazer uma pergunta. Tem, às vezes, as pessoas, mesmo da filosofia, não têm muito contato com um autor ou com outro autor. E, bom, o Bergson tem uma obra imensa, né? E dentre as muitas reflexões tem essa sobre o riso. Eu queria te Uhum. fazer uma pergunta, assim, para você, se puder introduzir como é que é esse tema nele,
porque até tem uma questão que é antiga, né? Que o riso seria uma das coisas que definiria o homem, né? Não sei se foi o Porfírio que falou isso, né? Que o riso define o homem, né? Uma das características do homem com diferença com os animais, enfim. O que você teria a dizer sobre essa relação do riso com o caractere humano? O Riso, ele é o terceiro livro do Bergson. Ele publica primeiro o ensaio sobre os dados imediatos, depois matéria e memória, né? E o Riso, na verdade, ele é um compilado de artigos que ele publicou, e ele entra no assunto justamente falando disso, né? Falando que o riso é uma característica do humano. Na verdade, o cômico, né? Então, ele fala que se nós quisermos saber alguma coisa a respeito do riso, nós temos que localizar isso no humano. No humano, numa certa insensibilidade, porque para você rir do outro, você tem que tomar uma distância, você não pode ter piedade. E então, ele diz que o riso tem uma função. Ele não é um simples prazer, né, do homem. A gente não ri de bobo, né? Nós rimos de maneira a fazer uma correção no outro. Então, por isso, além de ser uma coisa da comicidade estar circunscrita ao humano, ela também é dirigida à inteligência pura, que eles chamam, né? Então, você, para rir do outro, você precisa deixar a emoção de lado. Se você tiver emoção, você não vai rir, né? Você vai ter outro tipo de sentimentos. Então, é uma certa frieza em relação ao outro que permite com que você ria, né? Então, a função social do riso é correção. Uhum. E essa correção é em vista da apresentação de qualquer tipo de rigidez que a pessoa apresente. Tem a ver com uma espécie de coerção também ou não? Quando uma pessoa se sente ridicularizada, pensando, por exemplo, bullying nas escolas, coisa desse tipo, assim. Teria a ver com isso também? Sim, em algum momento, jamais até para o fim do livro, do Riso, ele vai dizer que vai provocar uma humilhação, né? Quer dizer, o riso não tem, e assim, ele tem uma certa maldade, né? E ele termina o livro, inclusive, falando que quem se debruça sobre o tema sai com um certo amargor dos estudos, né? Justamente porque ele não, ele tem essa outra face, né? Que não seria um riso pura e simplesmente, né? Que para ele funcionar, você tem que ter uma certa humilhação, né? Exercer uma certa humilhação em relação ao outro. Uhum. E que isso não necessariamente corrige, né? Esse enrijecimento do outro para a vida social. E tem as coisas graves também, né? Que são aquelas das quais a gente não ri, né? Então, no caso do bullying, eu acho que sai um pouco, né, dessa questão do riso do qual o Bergson está falando, né, porque não se trata, né, de uma correção no sentido de que para melhorar o funcionamento da sociedade, porque a função do riso é a melhora do funcionamento do tecido social, né? Então, no caso do bullying, ou de outros tipos de riso que a gente vê hoje, inclusive tem um documentário falando, né, sobre o riso que entrevistam, eu esqueci o nome agora do documentário, mas assim, fala de uma série de humoristas estão lá falando sobre isso, né, e todos eles com certeza leram Bergson,
mas até o tipo de humor, né? Aquele humor, assim, você ri porque a pessoa é gorda, você ri porque a pessoa, né, por questões raciais, né? E não é desse riso que o Bergson trata, né? Ele está Hum, falando, né, de um riso em relação a um enrijecimento da pessoa. O mais simples e um dos primeiros que ele coloca é quando nós rimos de alguém que leva um tombo. Também é uma maldade, né? Mas por que que a gente ri, né? Não é do tombo necessariamente, mas é porque essa pessoa deveria, o corpo dela está funcionando, né? De uma maneira tal que ela não caísse, ou seja, ela deveria estar prestando atenção no mundo e ela não presta, ela é uma distraída. Então, um dos primeiros elementos que ele destaca é a distração em relação ao mundo. Distraiu, não olhou para o mundo, tropeçou, caiu, nós rimos. Então, bem diferente daquele riso maldoso, né, em que a pessoa ri de outras coisas que não deveria, né? Que aí tem uhum, uma questão de caráter e de moral envolvida. hum. E como é que ele faz essa transição, essa evolução, até chegar na forma estética, artística da comédia, da alta comédia? Ele faz o seguinte, ele vai pelo que ele chama de superfície, então o que seria mais superficial seria o nosso próprio corpo, né? Então a gente ri disso, a gente ri de uma careta, né? De alguma coisa que os outros possam imitar na gente. Quer dizer, isso que a gente repete, né? A repetição para ele é uma coisa contrária ao movimento da vida. Então, ficar distraído, repetir, né? Então, ele vai falando dessas coisas que estão no corpo, né? Ele chama até de uma sobreposição da materialidade, né? Na alma. Então, é um veso contraído, é uma careta, né? É alguma coisa que aí quem faz caricatura, quem faz esses humores mais leves aí, né? Pinça, por exemplo, Costinha, né? O Costinha que a gente olhava para ele e aí porque ele era muito feio, com aquele nariz enorme e fazia caretas, a gente ria, né? Então ele vai desse riso a respeito de um corpo que está contraído de alguma maneira em que a materialidade aparece mais do que a própria alma. Ele, inclusive, faz uma diferenciação de que nós não rimos do feio, né? Nós rimos da falta de graça, graça no sentido de movimento, de vida, né? A graça estética mesmo, né? Então, uma pessoa contraída, né, nesse peso que ele chama, ela vai ser objeto de riso. E aí ele vai dando outros exemplos, e cada exemplo que ele vai dando, ele vai adentrando mais as características. Então, a rigidez da fala, a rigidez da alma, a rigidez do espírito, a rigidez do caráter. Então, ele percorre, né, esse enrijecimento, né, que atinge sim o espírito, que aí ele vai chamar de espírito distraído. Então não é mais o corpo só, né? O corpo pode até sofrer, né, uma queda por um espírito distraído. O grande exemplo que ele usa é o Don Quixote, né, que se envolve, né, naquele mundo da literatura de cavalaria e vive aquilo como uma realidade, né? Como uma ideia fixa, quer dizer, rigidez, um espírito distraído, uma alma distraída. Até ele chegar no caráter. Então, os exemplos que ele vai dando de teatro, por exemplo, vai desde um palhaço do circo, né, e as facécias que ele faz, passa pelos comédia ligeira,
farsa, vaudeville, até chegar na alta comédia, que o grande exemplo que ele dá é o Molière. E aí, na alta comédia, você pode ter esses outros elementos, né? Na verdade, ele vai ampliando, né? Não é que na alta comédia não possa ter alguém que tenha um certo tique, né? E faça caretas, por exemplo, né? Mas a alta comédia, ela vai atravessar todos a complexidade, né? Da comédia de caráter, né? Então, por exemplo, um grande exemplo é o Harpagon, né? O Avarento. E quando ele apresenta o Harpagon, por exemplo, é muito interessante porque o que está em jogo não é a moral, né? Ele fala, a pessoa pode andar, inclusive, em ordem, né? Com a moral, mas ela não anda em ordem com a sociedade. Então, tem um outro exemplo, que é do Alceste, outro personagem, né? Que ele é muito sincero, né? Só que a sinceridade dele é rígida, ele é muito honesto, fala o que pensa, né? E isso leva também, né, as pessoas rirem, porque ele fica naquele jogo com ele mesmo, inclusive, né? Sobre o que resulta de falar a verdade sempre, né? E por isso que é difícil fazer um julgamento só na questão moral, né? Caráter, no sentido que ele coloca, não é moral. Caráter são as características mesmas que a gente repete. Uhum. Você falou também da inteligência pura. Como é que é isso, essa inteligência pura? É que, assim, a obra do Bergson toda, ela vai fazendo, né, distinções, né? Então, no primeiro livro, nos dados imediatos da consciência, ensaio, né, sobre os dados imediatos da consciência, ele faz a primeira grande divisão, que é entre espaço e tempo, né? Vai tratar do problema da liberdade, mas a grande divisão que ele faz é espaço-tempo. No segundo livro, quando ele vai falar em matéria e memória, ele vai falar, então, também dessa divisão da gente como matéria e da gente como espírito, né? E depois como é que ele articula, né? Essas duas coisas, né? Coisas entre aspas. E perdi a pergunta que você fez. Repita. Sobre a inteligência pura. Ah, tá. Então, e aí quando ele chega o riso, assim, ele não é muito contado como terceiro livro, né? Quem estuda o Bergson sabe, mas geralmente o pessoal conta a evolução criadora como o terceiro livro dele, que foi prêmio Nobel também, inclusive, né? Ele escreve super bem, né? Então, na evolução criadora, ele separa instinto e inteligência, então lá ele vai fazer outra separação, falando da nossa separação dos animais, depois dos instintos numa maior camada para os animais e na gente uma maior inteligência. Só que essa inteligência, que ele chama de pura, né, é essa que permite a gente viver. É a que espacializa, é a que produz ciência, a que produz filosofia. E essa outra parte que é o nosso espírito, e que ele diz que é uma, né, tá numa franja ali do instinto, é o que vai permitir que a gente ultrapasse essa inteligência espacializada, que ele chama. Então, a inteligência pura é a inteligência espacializada, que permite, né, que a gente recorte o mundo, né? A nossa inteligência, ele diz que ela reduz o mundo, ela fragmenta e reduz para poder atuar nela, né? Então,
para mim ver, né, uma mesa, por exemplo, ao invés de milhões de moléculas em movimento, a nossa inteligência reduz o movimento da vida e nos dá uma visão diminuída da realidade. Então, aí, essa é a inteligência pura. É essa, né, que permite com que a gente faça as coisas no mundo, e é essa que o riso se dirige. Uhum. É a inteligência sem a emoção. Uhum. Você fez lembrar de uma anedota antiga, e até tem um debate aqui no Brasil que foi feito, que é muito interessante. Você deve conhecer sobre o questão do riso da filosofia, entre o Bento Prado Júnior e o Oswaldo Porchat, em torno daquela anedota da jovem Trácia, né, que teria rido do Tales quando ele estava olhando para o céu certa vez, meditando sobre, enfim, alguma questão especulativa e ele tropeça, né? Então a jovem Trácia ri do filósofo que está perdido em pensamentos, né, especulações e não está lidando com coisas da sua vida cotidiana, não consegue sequer caminhar no chão, né? Então eu queria te fazer uma provocação, retomando esse debate. Se você acha que nós deveríamos também rir mais da filosofia, dessa tradição filosófica ocidental que tenta organizar as coisas, né, que tem uma supremacia da inteligência. É nesse sentido que o Bergson está falando? Na verdade, ele faz uma diferenciação muito clara, muito precisa, né, entre o papel dessa inteligência, ou que seria o papel da ciência, né, e o papel da intuição, né, da arte, né, que é a arte intuitiva. Então, ele não joga no lixo, né, então nós podemos rir sim, devemos, né, mas no sentido de desenrijecer, né, usando a função mesmo do que ele fala que é do riso, ou da comicidade, mas não abrir mão, porque durante todo o percurso do trabalho dele, ele vai nos dizendo que a ciência, ela é um apoio, né, para a filosofia, assim como a filosofia é um apoio para a ciência. E interessante também que ele vai falar, né, da criação, né, na ciência, na filosofia. Na verdade, ele é um contemporâneo, né, do Freud, né, e, assim, sob o meu ponto de vista, nós temos um tripé aí, né, nós temos filosofia, nós temos ciência, nós temos psicanálise. São três modos de conhecer diferentes, né, de produzir conhecimento diferentes, né. Então, o que ele advoga nos trabalhos dele é que eu não posso usar a metodologia da ciência, que é da inteligência espacializadora, né, para produzir filosofia. Né? E essa separação que vai se dando ao longo do tempo, né, que culmina ali na virada do 19 para o 20, da filosofia como de fato separada das matemáticas, da física, né? Esse modo de conhecimento outro, né? Então, a gente pode rir, né? Da gente, isso é muito saudável, inclusive, né? Nós rimos de nós mesmos, né? E da nossa própria produção, né? Mas não jogar fora, né? Ele não descarta. Ele faz, por exemplo, já lá no ensaio, uma crítica ferrenha ao Kant, mas ele também não joga o Kant fora. Ele vai usar, inclusive, argumentos kantianos para falar da arte, né? Mas ele faz essa divisão, né, temporal, que ele diz que o Kant não teve condições de fazer. Ele não faz um ataque, ele faz mesmo uma crítica argumentativa, né? Então, sim, a gente pode rir, deve rir, né? Porque não tem, né, nenhum funcionamento humano, e aí até pensando mesmo na psicologia, na psicanálise, né,
que não seja ou não tenha tendência a se enrijecer em algum momento, né? Então, a gente deve rir, sim. E com relação à psicologia ou à psicanálise, você vê uma aplicação? Você atende também? Você tem essa atuação também de psicóloga? Tenho, né? Apesar do título e da formação, a minha orientação é psicanalítica, porque também são duas coisas diferentes, né? A psicologia, ela é uma ciência, ela trabalha com dados, com experimentos, né? E a psicanálise é outra coisa, né? A psicanálise tem outra técnica, né? Então eu atendo, né? Trabalhei muitos anos, trabalhei no HC de São Paulo, no período que eu fiz especialização em psicologia hospitalar. Mas eu vejo, né, uma diferença muito grande depois que eu fiz aqui a graduação, né, em filosofia, como isso me deu muito mais chão para atuar, né? Quer dizer, os conceitos que se trabalha em psicologia ou até mesmo em psicanálise, eles estão assentados na filosofia, né? Então é muito importante, né? Até para você saber, né? Qual que é toda essa crítica que é feita à psicologia a psicologia fisicalista lá da virada do 19 para o 20, assim como a coisa mais contemporânea, né? Que é a crítica que o próprio Foucault, Deleuze e toda essa turma mais perto de nós faz a própria psicanálise, né? Mas eu ainda professo, né? O Freud, ele é muito pouco estudado, ele está muito perto da gente até para a gente fazer um movimento de jogar fora. Então, nesse sentido, eu sou bem bergsoniana, né, que nós não podemos, né, jogar na lata do lixo porque está velho, porque passou, e a gente ouve muito esse discurso, né? E às vezes as pessoas pegam argumentos lá do Foucault, do Deleuze, sem conhecer a obra do Freud, né? Sem conhecer a obra do Lacan, sem conhecer Canguilhem. Então, é bem complicado, mas a minha orientação é psicanalítica, né? Eu não trabalho com a psicologia, a não ser quando você tem uma coisa muito objetiva, né? Por exemplo, eu trabalhei também em São Paulo, no SOS Criança, né, com crianças e adolescentes em situação de rua ou de abrigamento, e depois eu fui para infratores, que hoje eles chamam de adolescentes em conflito com a lei, né, e a psicanálise me ajudou muito, né, porque você tem que ver esse outro como um sujeito, né, e toda a discussão teórica que você tem, pelo menos a que eu vi até agora, nos departamentos ou nos cursos de filosofia, ou de pessoas que trabalham com filosofia, elas são muito rasas, porque elas não têm essa prática, né, que nós temos em relação à psicanálise. Eu sou, assim, fascinada pelo atendimento em psicanálise, porque nós vemos acontecer aquilo que está na teoria, né? E é muito, parece muito místico, né? A gente falar, né? Das coisas que acontecem, né? Parece, né? Porque não é a razão, não é a inteligência pura que funciona ali, né? Quer dizer, para mim atuar em relação ao outro, eu tenho que ter a intuição, eu tenho que ter a abertura, né? Eu estou trabalhando esses dias, né, virtualmente, por causa de tudo que está acontecendo. Nós estamos fazendo aqui na Universidade Federal do Paraná uma série de rodas de conversa com alunos, com professores e técnicos, né, servidores, para a gente trabalhar um pouco essa questão do afeto em relação à pandemia, né?
E, e a gente vê, né, como as pessoas têm que ter, né, essa abertura para o outro, né? E uma frase que apareceu num grupo com vários profissionais, inclusive, de psicologia e psicanálise, que eu gostei muito e eu passo a adotar a partir dessa semana, é honrar o outro. Eu achei isso muito bonito, porque eu posso falar abertura para o outro, mas ainda fica meio assim, né? É honrar o outro, né? Honrar o outro é estar com o outro, e quando eu honro o outro, eu estou honrando a mim mesma, né? Então, esse meu percurso, eu acho que ele vai juntar essas duas coisas muito importantes, né? Que é estudar todo esse pensamento, né, da filosofia lá desde trás, né, do que é alma, do que é corpo, né, até a psicanálise, né, que vai falar dessa possibilidade, né, de aproximação honrada com o outro. E aí a questão daquele riso mais maldoso que você estava falando lá atrás, né, do bullying, né, ou de rir de uma característica física, racial da pessoa, né, dá para diferenciar bem, né, quer dizer, quando eu rio de uma coisa dessas, eu não estou honrando nem a mim mesmo, nem ao outro, né, então, nesse sentido, que as duas coisas se casaram muito bem, né, na minha profissão, no meu fazer. Uhum. Tá certo. Bom, foi muito agradável, muito profundo essa conversa também. Queria saber se você tem mais alguma outra coisa para dizer, para a gente encerrar nosso papo. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, de poder falar com as pessoas, né, e poder dizer, né, que mesmo essa coisa nova que é a gente está falando com o outro virtualmente, e aí eu tenho que dizer que eu apanhei bastante nesses atendimentos virtuais por causa da questão de conhecimento mesmo, tecnológico, que eu não tenho, né, eu já tenho bastante, então a minha formação é muito diferente da de vocês, mas o quanto isso tem ajudado, né, e o quanto é profícuo, né, nós aproximarmos essas áreas de conhecimento, né, e não sair dando bordoada um no outro, né, jogando o trabalho do outro no lixo, né, como faz esse nosso presidente aí que a gente tem visto, né. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando e chamar as pessoas, né, para pensar com o outro, para honrar o outro, mesmo que seja virtualmente. Muito obrigada, Caio. Tá certo. Eu que agradeço, foi um prazer ouvi-la e espero que esse vídeo circule bastante aí para as pessoas pensarem mais sobre essas questões também, sobre comunhão, relação entre pessoas, entre áreas do conhecimento, e também para conhecerem melhor esse aspecto da obra do Bergson, que é bastante instigante também. Tá certo? E vocês que assistiram a gente até aqui também, agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.